Certo, pessoal? Vou fazer esse videozinho aqui para o ensino médio. O ensino médio não, perdão, para o ensino fundamental, ok? Nós estamos na turma de apoio. Eu já gravei um videozinho, já mandei para vocês um videozinho antes da primeira apostila. Mais de um vídeo, na verdade, né? Mas foram vídeos que eu aproveitei das turmas de escolarização que eu tive no começo do ano. Porque é um assunto que se repete, tem a ver com leitura, escrita, né? Eu utilizei. Esse aqui eu vou gravar para vocês, especificamente para as turmas de escolarização, de apoio, tá certo? Porque a atividade foi feita para vocês mesmo. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Nós estamos vendo leitura, elementos de leitura, interpretação de texto, né? Análise linguística. A forma como eu consigo utilizar elementos textuais para guiar a minha leitura, inclusive isso, né? Vocês têm lá no material de vocês postado na primeira atividade que vocês pegaram o conteúdo teórico. Vocês têm os videozinhos do YouTube sobre isso, né, que eu gravei, como eu falei, para as turmas de escolarização. Mas vale para vocês também. Vocês têm linkzinhos do canal do Estado, tá certo? O material do Estado, que o Estado postou sobre esse assunto, referente à turma de vocês, tá? E vocês têm também ali os canais do Estado, da TV, tá, que trata desse assunto. Na primeira atividade, na primeira apostila, tá, de apoio. Essa segunda apostila, como a gente tem um espaço que é mais ou menos limitado, eu coloquei só mesmo, que é uma avaliação, né? Eu coloquei só mesmo uma avaliação, tá? Mas eu boto uma observação ali no comecinho para vocês voltarem lá e lerem, pesquisarem se tiverem dúvida. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, ok? Então a primeira parte vai ser falando das questões mais gerais, sobre os textos que tem ali e sobre como responder as questões. E na segunda parte, no segundo texto, eu vou falar questão por questão, ok? Só deixa eu conferir se isso aqui está realmente gravando. Está gravando realmente. Então vamos voltar, né? A primeira parte, então, vamos lá. São dois textos. Um texto tratando de vacinas, tirado do site Viva Bem Saúde, que é um site bem conhecido e bem simples, tá, pessoal? Assim, o texto ele é bem simples. Ele é um texto de divulgação científica, ou seja, é um texto midiático falando sobre descobertas da ciência, mas é um texto bem acessível, fácil de ler, tá? Então reparem, pessoal, a nossa interlocução vai ser com o texto. Professor, mas lá no canal, no meu WhatsApp eu recebi uma mensagem, sei lá, um meme, um vídeo falando que vacina não funciona, que morreram pessoas por causa de vacina. Gente, olha só, né? Reparem que tem a ver com uma questão de informativo isso aqui, porque é um texto que informa, mas reparem que a nossa atividade vai ser uma atividade de análise de texto. Inclusive em algumas opções, vai haver afirmações que são falsas. E cabe a vocês, por exemplo, localizar essas informações, se elas estão no texto ou não. Então é um exercício de leitura, tá? Se vocês conseguem reconhecer a posição do autor, se vocês conseguem reconhecer informações, é disso que trata. As questões são de interpretação de modo geral, de múltipla escolha, com exceção de uma que é de responder, tá? Pessoal, questão de responder, pede aqui, no mínimo 5 linhas. Não é para copiar uma passagem do texto e colocar ali. Eu vou zerar, tá? Vocês têm que escrever, de fato, pegar e escrever a resposta de vocês. Vocês vão sintetizar o que o autor fala sobre as vacinas nesse artigo, nessa reportagem. Qual é a opinião, quais são as opiniões que fundamentam, né? O que elas dizem sobre as vacinas, sobre os efeitos colaterais das vacinas, né? E vão sintetizar isso numa resposta de vocês, tá? São 2 pontos, olha essa aqui, são 2 pontos. E para eu colocar isso em nota, eu preciso que vocês escrevam, porque senão vai zerado, tá? Não é copiar, é escrever. Desenvolver uma resposta. Assim, pessoal, ó. As questões de múltipla escolha, mesmo elas, eu coloquei isso na observação ali, tá? Professor, eu fiquei na dúvida. Eu entendi a pergunta, mas eu fiquei na dúvida entre a B e a D. Eu acho que é a D. Ou eu acho que é a B, sei lá, né? Mas eu não sei.
Não tenho certeza, eu fiquei com alguma dúvida. Assinala a que tu acha que é correta, é a B. Justifica ou aqui ou na última página, pode ser na última página para ficar mais organizado, né? Coloca lá justificativa. Coloquei a D porque acredito nisso. Não entendi, acho que a B está errada por conta disso, mas fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida por isso e por aquilo. Ou seja, não é porque vocês ficaram em dúvida que vocês vão zerar. Se a justificativa da questão for boa, eu conto como nota, okay? Como nota dada. Se a questão vale 1 ponto, vocês ficaram em dúvida entre a B e a D, e a justificativa ficou boa, eu conto como nota. Tá? Acertaram a questão, tá certo? Ou seja, nunca deixem de escrever. Então percebam, isso aqui não é vestibular, né? Não é aquela coisa assim, errei, zerou a nota. Não, vocês têm a chance de dialogar, tá? A primeira é isso. O primeiro texto, tá? Vai do 1 até o 5. São questões de múltipla escolha e questões de responder sobre um texto sobre vacinas. Tá certo? O que essas questões buscam entender? Se vocês são capazes de extrair informações. Você vê várias afirmações sobre um texto. Você lê um texto, você vê várias afirmações sobre o texto. O texto afirma isso, o texto afirma aquilo. E você conseguir reconhecer, não, peraí, isso aqui o texto não afirma. Ele afirma o contrário disso. E você saber reconhecer que isso o texto não afirma, isso o texto não diz. E saber reconhecer essas informações. Tá? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Bem tranquilo. Mais para frente, um outro texto, é um texto um pouquinho menor e um texto um pouquinho mais simples. É um fragmento de um texto que trata sobre a língua inglesa no contexto da escravidão nos Estados Unidos, tá? Quando os traficantes de escravo levavam os escravos para os Estados Unidos, o Brasil também, né? Eles misturavam as etnias para evitar a comunicação desses escravos, para evitar que houvesse revoltas, para deixar as pessoas mais frágeis, né? Esse texto trata disso e da forma como os escravos tomaram essa língua do opressor para eles, para que com essa língua eles pudessem recriar os laços que eles tinham de união na terra natal. Tá? Então é um texto que trata disso, da mesma forma que o outro, são questões de múltipla escolha. Da mesma forma que o outro, eu posso responder também com justificativas. Então, fiquei na dúvida entre A e a D por isso. Né? Justifica. Então, todas as questões que são de assinalar, se há dúvida, também podem ser respondidas como questões de escrever. Então, não tenham preguiça, pessoal, tá? Podem escrever. Assim, o primeiro vídeo é mais isso. Tá? Eu vou falar mais das questões mais gerais. Aí eu volto com um videozinho tratando questão por questão. Tá certo? Então, eu já volto, gente. Deixa eu pausar o vídeo aqui. E eu já volto. Tchau, tchau.